Olá pessoal, estamos começando o 8º episódio do nosso podcast, hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tive a honra de trabalhar e aprender muito com ele, é radialista, é empresário. Como é de praxe aqui no nosso podcast, o nosso convidado, ele mesmo se apresenta e faz um resumo das competências. Meu amigo Zilfran Lima, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra receber você aqui. Gostaria que você se apresentasse um pouco da sua história para quem está nos assistindo agora. Um grande abraço, Reg, a todos os amigos que estão nos acompanhando. Saiba que é uma grande satisfação poder estar aqui, ter o nome lembrado na 8ª edição. Fico feliz em poder ter essa oportunidade de mostrar um pouco mais do que a gente procurou fazer na nossa trajetória, né? Se perguntar quem é Zilfran Lima, hoje muita gente conhece, mas tem um pouco de detalhes importantes que a gente poderia lembrar, né? A gente não teve aquela infância privilegiada de muita gente, de classe média, classe alta, não. A gente veio da favela, da base, moramos muito tempo na zona rural, e aí aquele cara que veio começando de baixo, ruazinha simples, né? E estudando escola município, escola estadual, mas que teve um propósito, uma educação que a quem eu agradeço muito, a minha mãe, de saudosa memória, dona Francenildo, foi muito rigorosa, com cuidado com o estudo, com cuidado com a educação, com cuidado com as boas maneiras. E a gente aprendeu muito. E daí, enveredamos pela vida profissional, por um acaso. Comecei ensinando na escola Adel Barreto, porque dei umas aulas particulares a uma amiga, e ela me indicou, e daí eu comecei como professor, né? Depois passei no concurso da Coelce, tive a oportunidade de estar numa quarta-feira no Colégio São José. Eu já ensinava em quase todas as escolas de Iguatu, Rui Barbosa, Colégio São José, Escola Amélia Figueiredo, e municipal um bom tempo, e fui chamado por ter sido aprovado, até para citar, porque fui muito gente, recebi o resultado na quarta, tinha que estar na segunda em Fortaleza, por ter sido o primeiro colocado. E já fui direto para a Enel e mudou toda a história. E a Enel foi a minha base, né? A Coelce na época. Foi a minha base. Passei 33 anos, 11 meses e 11 dias. 16 de setembro, 2 anos atrás, vou fazer 3 anos agora, eu consegui o que todo profissional almeja, todo profissional deseja, uma aposentadoria, um plano de demissão voluntária, que eu saí na hora que eu quis, isso é muito bom. E, paralelo a esse trabalho na Enel, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer quando vinha de Palmirim, quando trabalhamos muito tempo aqui em Iguatu, fomos parceiros e foi um grande aprendizado mútuo, aí a gente teve a oportunidade de fazer trabalhos paralelos. A Enel, a Coelce, ela me deu essa oportunidade e eu consegui fazer. Eu fui professor muito tempo em escolas estaduais, municipais, à noite, ensinava à noite, ensinei em Alencar, ensinei em Quixelô, dava aulas aqui em Iguatu também, e depois eu fui fazer uma faculdade, né? Eu já tinha uma faculdade de administração escolar, veio aqui a UVA trazendo, através da FAMetro, contabilidade, então fiz o bacharelado de contabilidade, e já terminei ficando na própria escola, ensinei mais uns 7, 8 anos aqui na UVA, né? Contabilidade. E, paralelo a essa função de professor, bem lá atrás, eu tive o convite para fazer um programa de esporte. Então, enveredei também na radiodifusão, Rádio Liberdade, fiquei lá 20 anos exatos. Por que exatos? Porque no dia 12 de fevereiro, que era a data que tinha começado o programa de Olho na Bola com o Rio do Lacerda, eu saí da rádio. E aí migrei para Web TV. Hoje nós temos a Iguatu TV, que é uma Web TV muito conhecida no Nordeste e principalmente no estado do Ceará. Bom, o ramo do professor, o ramo de radiodifusão e imprensa, ficaram também ao lado com o turismo, né? 27 anos atrás eu comecei fazendo viagens e criei a Ziltour. A Ziltour é uma empresa hoje que tem um bom nome, né? Já fomos a 17 países, já fizemos muitas viagens por todo o Brasil, incansáveis roteiros, infindáveis aí, navios, cruzeiros, Caribe, Europa, bom, enfim. Então a gente teve muitas vertentes. Nós nos dedicamos à Enel, mas nas horas vagas e nas horas disponíveis nós fizemos rádio, nós lecionamos, nós trabalhamos com turismo, enfim.
essa é um pouco da história. Há 3 anos atrás a gente concluiu a trajetória com a Enio, que tomava todo o tempo, e nos dedicamos mais em 2 caminhos agora, não mais como professor, mas sim no turismo, o YouTube continua com minhas viagens, e também na parte da Web TV, Iguá TV, que é uma TV que está voltada ao esporte, uma TV que tem um bom nome dentro do cenário, e que a gente faz um trabalho que é gratificante. Eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta, não tem hora, não tem dia, toda hora é hora boa para se trabalhar. Bom, Gilfran, a gente estava comentando assim, antes de começar a gravação, né, que eu faço parte de um programa do Sebrae, que é o programa Líder, e a gente vai ter um evento de lançamento desse programa, que a gente gerou uma agenda de desenvolvimento, que é para até 2033, o que a gente espera, o que a gente quer para o Centro-Sul nesses 10 anos. E a gente tem 2 eixos lá nesse programa, que é o eixo do agronegócio e é o eixo do turismo. Então, eu não poderia deixar de lhe perguntar, assim, primeiro, o que é que você acha de um projeto como esse e o que é que você vê de possibilidade de crescimento do turismo da região? Porque esse programa ele não é só para Iguatu, ele é para o Centro-Sul como um todo. E aí, só para você entender um pouco mais, a gente vai ter vai trabalhar turismo religioso, turismo esportivo, turismo rural. Então, a ideia, a intenção é que em 2033 a gente crie uma rota turística que hoje, assim, o que é que a gente vê? Você faz um trabalho de levar os iguatuenses para conhecer outras regiões, né? E aí a ideia que a gente está pensando, e eu queria que você desse a sua opinião, é inverter um pouco isso. Trazer as pessoas para conhecerem o que a gente tem de bom aqui. Mas para isso a gente precisa melhorar a estrutura, melhorar a hotelaria, melhorar uma série de coisas. Mas a ideia em si, o que é que você acha? Inclusive, eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião desse projeto, que foi, acho que no SESC, primeira reunião, eu estava lá, eu tive a oportunidade, achei super interessante. Antes de falar dessa situação, eu queria te lembrar o seguinte, num período de uns 12, 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar no complexo turístico de Iguatu, lá no Tru-Sul. E eu cheguei para o gestor da época e ele perguntou: o que é que você acha? Ela estava abandonado. Eu disse: olha, isso aqui é um potencial. Nós temos um Tru-Sul que estava em voga, na época estava muito bem explorado, passeios de lancha, passeios de barco, e tínhamos um complexo abandonado. Eu disse: poderíamos criar aqui um ponto de desenvolvimento, porque toda a região lucraria. Criaríamos um roteiro, dei essa ideia para o gestor, criaríamos um roteiro de passeio de barco com guias trabalhados, treinados, mostrando de quem eram as ilhas. Essa é a nossa ideia também. Pronto, mostrando, fazia todo o percurso com o almoço no complexo. Era uma rota que ele poderia oferecer a escolas para que os alunos conhecessem a sua cidade, que não é bem explorado, para o turista que chega, para o pessoal da cidade. Poderíamos colocar ônibus levando daqui até o Tru-Sul. Isso há 15 anos. Imagina só qual era a ideia. E nós tínhamos um trilho parado. Esse hoje está sendo desmontado, essa estrutura de trilhos. Então, por que não colocar um trem que levasse esse pessoal? Isso é possível. Lá em Campina Grande, eles têm um trem do forró. Eles levam de Campina Grande a Galante. Não tem nada. Assim, sem menosprezar. É um trem onde tiraram as poltronas e colocam lá um sanfoneiro e o pessoal vai dançando. Quando chega lá na cidade de Galante, que seria a nossa Suaçurana, tem toda a estrutura de apoio para aquele turista, depois volta. Então, por que não criar essa estrutura para o Tru-Sul na época que estava em alta, que todo mundo tinha lancha, todo mundo tinha as grandes chácaras, as ilhas, mas isso ficou, morreu, esse projeto foi apresentado. Sobre essa questão da inversão, eu acho fundamental. Eu sou aquele cara que trabalha para levar o turista onde tem uma estrutura. Eu posso fazer também a mesma coisa se eu tiver uma estrutura aqui. As pessoas me ligam: Iguatu tem trilha? Não temos uma trilha instituída com ponto de apoio, nós não temos, mas nós temos um mirante ali, a Cruz de Pedras, que poderia ser explorado. Lá é fantástico para você fazer, mas não tem, lá não tem um ponto de apoio, lá não tem um restaurante. O pôr do sol poderia ser uma rota turística para assistir o pôr do sol. Por que não vai? Porque não há essa instituição. Nós temos um Jaguaribe que pode ser explorado, nós temos tantas outras. Bom, aí se for falar, tem muita coisa, mas
não estão desenvolvidos. Nós não temos uma hotelaria. Eu estava aqui antes, acabei de receber uma ligação de um radialista de Juazeiro, perguntando se eu não conseguiria um hotel, porque amanhã tem um evento, no sábado tem um evento aqui em Iguatu, e o pessoal já está com dificuldade de conseguir hospedagem para amanhã. Então, nossa rede hoteleira precisava ser ampliada, como você já falou. Bom, é uma série de fatores que poderiam trazer. O turismo religioso. O turismo religioso é uma potência. Nós não temos nada. Havia uma ideia de se criar um mirante com uma imagem de Senhora Santana, isso ficou para trás. Os nossos problemas políticos, eu não quero entrar nesse mérito, mas que emperraram e a coisa não andou. Nós temos uma festa aqui, a de Senhora Santana, que é muito, muito bonita, mas precisa de mais, precisa de ter mais coisas, de ter mais atrativo para o povo vir. A cidade a comunidade de Várzea da Conceição é aqui no Cedro, é uma comunidade pequena, mas os filhos de Várzea vêm em novembro para a festa da Imaculada Conceição. Onde eles estiverem, vem, é tradicional. Então a gente precisa criar essa tradição, né? Já houve uma época que teve aqui festividades de Natal, já houve uma época que tivemos aqui o forró na época junina, as tradições. Então as coisas não continuaram. E o turista vem se tiver um atrativo. Eu lembro que certa vez ali, naquele triângulo da saída ali do Cocobó, fizeram um grande circo, uma grande estrutura para uma palestra da CDL. Ora, se teve uma palestra, isso é turismo de negócio. Veio todo mundo para cá, hospedou todo mundo. Eu já ouvi aqui em Iguatu um rally, esse rally do Piauí, Ceará e no Maranhão. Piauí-Ceará, né? Piauí-Ceará. Esse rally lotou tudo. Sabe onde os caras foram dormir? Porque não tinha hotel? Nos motéis. As equipes de apoio, não teve, lotou tudo. Então, quando você promove um evento, você traz o convidado. O cara vem, aí gira toda uma economia. É hotelaria, é combustível, é farmácia, é alimentação, é restaurante, todo mundo ganha, certo? Quando você faz um evento esportivo, bom, vamos fazer uma grande corrida que vão participar dessa corrida 5.000 pessoas. Será que são todos de Iguatu? Não. Tem muita gente de fora. Então, o evento traz turista, o turista traz dinheiro, o dinheiro gira a economia. Então, precisamos investir. Eu acho essa ideia fantástica, precisa investir. Agora, tem que ter estrutura, tem que ter calendário. Sabe, Reg, eu fui pedido aqui para dar uma opinião para a formação de um plano de governo de um determinado candidato. Já dei essa opinião algumas vezes. Acho que o nosso principal problema aqui é não ter calendário. Nós não temos calendário. Vou falar do esporte, por exemplo. As comunidades fazem suas copas. Aquela copinha lá da comunidade. O Iguatu faz o seu campeonato. O São Pedro faz a sua copa. Então todo mundo se atropela. Tem dia que falando um pouco da TV, tem o campeonato de Quixelô, tem um campeonato de Acopiara, tem um campeonato de Iguatu, tem um campeonato de São Pedro, tem um campeonato de Copa. Todo mundo quer fazer ao mesmo tempo. Nós não temos um calendário. É preciso que esse calendário seja municipal, mas seja também regional. Para não chocar, para que haja aquela coisa de que todo mundo possa explorar datas, definir datas e a coisa flua. Porque na hora que você faz um grande campeonato aqui em Iguatu, na comunidade do Alencar, está acontecendo um nos tipis. Nós falando de Iguatu. E está acontecendo um na sede. Então você divide público. Então os grandes eventos também precisam entrar nos calendários estaduais, calendários nacionais, as festividades precisam ser respeitadas. Então acho que a gente ainda peca um pouco por falta de calendário e por falta de evento. Nessa questão do calendário aí, é importante você falar que lá no programa a gente se preocupa muito em ter esse calendário e regional. Por exemplo, quando você estava falando de turismo religioso, né, nós temos também cidades aqui próximas, que é Centro-Sul, como o Icó tem um evento grande, né, de religioso. Da sua festividade. Palmirim tem festa de São Sebastião. Então, assim, a ideia lá do programa é justamente ter esse olhar, mas o que a gente vai fazer é um trabalho de base. A gente conversou com alguns empresários do ramo de hotelaria e conversamos com alguns empresários do ramo de gastronomia, né? Os restaurantes. É um foco. Eles não se conversam, eles ainda estão muito um para cada lado.
existe aqui na região uma carência muito grande de mão de obra especializada. Então, é uma coisa que a gente sabe que tem que ser trabalhado, e por isso que esse programa é para 10 anos, porque também não é uma coisa que a gente vai resolver agora. E lá tem uma coisa, Zilfran, que a gente está botando fé que vamos conseguir, porque tem governo, setor privado e terceiro setor, com o apoio do SEBRAE. Então, assim, foram 8 meses, a gente se reúne uma vez por mês lá no Diocesano. Começou no primeiro encontro, tinha quase 100 pessoas, né? Você estava lá. Depois reduziu, hoje nós estamos em torno de 25 a 30 pessoas, mas são pessoas que realmente estão interessadas em fazer acontecer. Nós já fizemos um evento em Oroz para apresentar lá. Então, assim, a gente vai precisar muito do apoio dos empresários, assim como você, que é do ramo do turismo, até para nos ajudar nessa formação, né? Quando for no lançamento, já esteja convidado para você ir lá no lançamento. E assim, na sua visão, o mercado vai conseguir absorver isso que a gente está imaginando? Por exemplo, daqui a 10 anos, tem como a região Centro-Sul ser reconhecida como uma região turística? Tem que trabalhar muito, né? Não se transforma de uma hora para outra. Não é aquela varinha mágica para mudar. Não. Tem que, por exemplo, mão de obra. Nós precisamos de uma mão de obra treinada. Se você vai ter um ponto de turismo a ser visitado, nós temos que preparar pessoas que possam contar essa história. Nós vamos visitar uma trilha que termine, nós já citamos exemplo, lá na Cruz de Pedras. Tem que ter alguém que conte aquela história, e tem que ser várias pessoas. Eu tive a oportunidade de visitar agora aqui em Várzea Alegre um novo empreendimento, que até indico. Tem uma nova churrascaria, e eu fui conhecer, eles estavam terminando. Rapaz, eu fui mega bem atendido. E a gente que roda o mundo, você sabe que é um atendimento bom ou quando é um atendimento ruim. Então, muito bem atendido. E não foi só um que me atendeu, foram várias pessoas que passaram na minha mesa, e eu disse para minha esposa, eu acho que houve um treinamento para esse pessoal, pelo padrão, né? Do boa noite, da mãozinha postada, respeitosa, da forma de te apresentar a carta. Eu achei que aquele cara começou muito bem, porque ele preparou uma equipe. É uma coisa que vai dar certo, porque ele já começou bem embasado. Nós não temos essa mão de obra qualificada nessa quantidade para quando isso aqui for realmente um polo turístico. Mas vamos ter que treinar. E aí o SEBRAE, e aí as instituições, os próprios empresários vão ter que se preparar para isso, né? Para atender bem, para que o turista volte. Eu, como turista, que levo pessoas para outros lugares, eu entendo que quando eu sou, por exemplo, vou falar um depoimento meu, quando eu sou bem atendido num hotel, quando eu sou bem atendido num restaurante, quando eu sou bem atendido, que são os meus parceiros, numa empresa de ônibus, fidelizo. O que é fidelizar? Em 2011 eu fui a Gramado. Eu não conhecia Gramado, né? Rio Grande do Sul. E hoje um dos principais pontos turísticos do país. Se você botar um top 5... E já está dentro do teu calendário, né? Já faz parte. Por sinal, depois da pandemia eu não fiz. É uma história que a gente pode explicar depois, mas não fiz mais. A gente foi lá agora, eu estive lá agora em julho, mas não fiz aquele calendário que fazia sempre no Natal Luz. Aí é o seguinte, eu fui a Gramado em 2011, e eu conheci uma guia, a Brígida Godoy. Então ela faz um trabalho tão interessante que eu nunca precisei trocar. Ela está sempre se atualizando, ela tem uma forma de tratar, de acolher os nossos clientes que eu não troquei. Então eu fidelizo. Se eu gosto, eu repito. Então nós temos que nos preparar para que o cliente venha, o turista venha, se sinta bem, volte e indique. É assim que funciona. Porque se você pergunta assim, Chapada Diamantina, horrível. Rapaz, você é muito mal atendido lá. O que não é verdade, eu estou dando um exemplo. Mas se alguém diz, Chapada Diamantina, cara, fantástico, hotel lá, o pessoal te trabalha bem, aí você já vai desarmado, você vai preparado para uma grande estadia. Então, isso que precisa acontecer em Iguatu. Tratar bem, acolher bem, receber bem, não é? Você chega no navio, em Recife, está o pessoal lá dançando frevo. Aquilo ali, você já entra na cidade acolhido.
Você desce em Salvador no navio, está o pessoal lá com roda de capoeira e tudo mais. Você chega em outro lugar, tem um forró. Então, acolher bem as pessoas, porque o cara está trazendo o quê? Dinheiro. Ele vem deixar o dinheiro dele aqui. E se ele for bem acolhido, ele vem todo ano. Ele vem todo ano, ou ele indica pessoas e ele volta. Então, aí, o turismo é acolhimento. O turismo é você entender que o turista precisa ser respeitado, senão ele não volta. Eu tive, Reg, a oportunidade de, acho que em 2022, de ir ao Peru, Machu Picchu. Rapaz, nessas minhas andanças, eu repito os lugares quando eu gosto, porque o meu turismo, eu levo as pessoas para onde eu acho que elas vão gostar. Eu gostei tanto do Peru, embora a gente já tenha conhecido 6, 7 países sul-americanos, que eu fiz questão de voltar. Olha, eu estou voltando agora em novembro, 18 de novembro, com o grupo, porque eu gostei. Eu me encantei com o povo peruano, com a beleza de Machu Picchu, com a beleza de Cusco, com o que eu conheci. História viva. E isso faz brilhar nos olhos. E quem faz turismo precisa entender que o turista ele precisa se encantar. Então, Iguatu, a região Centro-Sul, né, precisa encantar as pessoas para que elas voltem. E tem turista para todo gosto. Ah, mas Iguatu não tem praia. Nem todo mundo gosta de praia. Iguatu tem serra, Iguatu tem fazendas que podem ser visitadas. Você sabia que as pessoas querem visitar fazendas estruturadas? Turismo rural. Rapaz, eu fui ao Pantanal. E numa viagem ao Pantanal, a gente ficou numa fazenda. E eu estive observando. Claro, quando você faz aquelas caminhadas de 4, 5 quilômetros, você vai chegar no Pantanal da TV. Mas o resto são muita coisa fazenda como as nossas, não fazendas como a nossa, com agricultura, né? Não é só aquele lago cheio de jacaré, não é só isso. Então, muita coisa que as pessoas conhecem depende muito de como você divulga a situação. Iguatu precisa divulgar, o Centro-Sul precisa divulgar o turismo da região, para que o cara faça uma rota. Pô, eu vou lá em Iguatu, aí eu vou conhecer a estátua de Nossa Senhora do Carmo, eu vou a Várzea Alegre, que tem uma praça de alimentação fantástica, nada daquele tamanho, toda noite aquela praça é lotada, a praça de São Raimundo Nonato, ali do lado da entrada. E aí eu quero ir não sei onde, então ele tem que criar desejo de conhecer, e a gente precisa divulgar. Aqui, como a gente é uma empresa de consultoria, né, mais voltado para negócio, existe já em Iguatu, que é pouco divulgado, o turismo de negócio, o turismo comercial. Já tem, a maioria dos eventos acontece lá no Hotel Diocesano, né? Mas, por exemplo, a Zeni fez um evento lá, trouxe todos os gerentes das cidades como um todo. E aí, o que acontece? Está começando a ter essas coisas, mas a gente não tem a estrutura ainda para receber essas pessoas. É verdade. Tem muito centro de convenções. Tem muito evento que acontece lá no Diocesano e fica lá mesmo. Porque de lá as pessoas se dispersam, vão embora, porque não tem opção. Às vezes poderia continuar mais um dia na cidade, ou, né? E aí é nesse trabalho que a gente está pensando. E assim, para a gente falar mais um pouco sobre turismo, e daqui a pouco entrar na parte dos Zilfran esportistas, né? Um desafio que a gente vê hoje, na questão da qualificação, é a qualificação específica. A gente esteve conversando com o pessoal da gastronomia, por exemplo, e para contextualizar o que eu estou tentando passar. Garçom. O garçom do hotel, ele não é o mesmo garçom do bar, ele não é o mesmo garçom de uma pizzaria. Então, assim, esse treinamento que você falou aí, que você viu, que percebeu que as pessoas teve esse treinamento, qual é a ideia que a gente está pensando em fazer? É ter esse treinamento específico por atividade. E aí, se a gente conseguir, né, ter isso, a gente também vai ter o que aqui na região? Uma escola que vai preparar a gente pronta para trabalhar no turismo. Então, a nossa ideia não é só avançar na questão de desenvolver o turismo. Nós também queremos ter uma estrutura que permaneça. Por exemplo, a gente está para 2033. Aí, depois disso, vamos ter que estar preparando, ter que continuar. Então, é um desafio muito grande. E você consegue perceber isso nas suas viagens, né? Por onde você anda. Uma mão de obra qualificada, e como você já citou um exemplo aqui, bem qualificada, faz toda a diferença, né? Então, assim, você acha que a gente precisa disso no Centro-Sul como um todo e
Como é que você enxerga se a gente conseguir isso? Qual é o salto que a gente consegue dar em relação ao turismo aqui da região? A gente vai criar boas opções. Opções para aquele que vem para o negócio. Se a gente for bem atendido, se a gente for bem recebido, se a nossa gastronomia, né, for qualificada, claro, vai agradar o turista. E é preciso. Nós precisamos que esses treinamentos aconteçam, que as escolas... Vamos falar um pouco de Enel. Quando você lembra que nós precisamos da mão de obra, nós pegávamos um eletricista, você sabe disso, o cara que ia passar na rua, tem uma vaga, você quer? E o cara já trabalhava. Depois veio a necessidade de qualificação. Com essa necessidade de qualificação surgiram as empresas que trabalharam e formaram os eletricistas. Aquele eletricista que eu, no meu tempo de Enel, peguei no começo, era o cara, a gente dizia assim, pegava o picolezeiro, pegava qualquer um que tivesse um pouco de noção, a gente botava e aprendia no dia a dia. Isso no início. Depois tinha que passar por um curso de tantas horas, um curso de segurança. Então o cara já veio treinado para a gente. Então, nessa linha, também vai acontecer. Nós vamos precisar do cara que tem um curso de atendimento, um curso, sei lá de quê, a camareira. Né? Aquela que faz, você chega na toalha, tá uma toalha toda trabalhada, é um jacarezinho, é um elefante. Cada hotel tem sua marca, transforma a toalha numa garça. Então, essas coisas, elas vão aprender nos treinamentos. Então, vai dar qualidade, vai dar, vamos dizer assim, bom gosto, e o turista gosta de bom gosto, gosta de ser bem atendido. E a gente já está com um exemplo, agora em Oroz, vai ter o curso de turismo, uma graduação de turismo, vai começar lá em Oroz. Não por acaso, mas você sabe que Oroz é um ponto turístico, verdade, né? E Oroz tem muita carência de mão de obra. E tem muito a ser explorado. Aí a gente foi lá, quando foi apresentar o programa, falamos com os barqueiros. Eles lá já tem uma pequena associação, já estão se organizando. Estava com o BNB dando um apoio para trazer recursos. Então é um negócio muito pé no chão. A gente não quer ter só o Grupo S, por exemplo. Lógico que é importante a parceria com o Senac, com o Sesc, mas a gente quer faculdades, que a gente tenha pessoal graduado, porque é como a gente está discutindo aqui, tem que ter uma continuidade desse projeto. E assim, eu me encantei com esse projeto, eu fui convidado por um amigo e pelo Sebrae depois, e assim, eu estou encantado porque eu vejo que tem como todo mundo ganhar. Ganha a cidade, ganha a população, ganha as empresas que estão aqui. Por exemplo, agora com a questão do algodão, né, tá mais forte o algodão, já indo para o eixo do agronegócio, a gente está atrelando o agronegócio ao turismo. Por exemplo, a gente tem fazendas aqui que estão informatizadas, tá uma coisa bem bacana, bem avançada, e a gente está trazendo agricultores de fora, mas ainda para conhecer, né? Para conhecer, mas ainda daqui próximo da gente. A ideia é que a gente consiga trazer essas pessoas com esse motivo, mas que elas permaneçam. Vá visitar essas fazendas, depois volte para a cidade, tenha restaurante bom, tenha hotel, tenha uma parte cultural, de eventos. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter muito trabalho, mas se conseguir, vai ficar legal. Deixa eu só te dizer uma coisa. Nem todo mundo vai ter a facilidade e a felicidade de aprender como eu aprendi. Eu sou um prático, técnico que aprendeu no turismo, nós estamos falando de turismo, na vida. Aprendi caminhando, né? Testando. Testando, né? Muitas pessoas precisam ser formadas e orientadas para poder acelerar esse processo de conhecimento. Se você é treinado, você não vai levar o tempo que eu precisei para conhecer. Veja só, se formos falar do turismo, falando do Zilfran, como surgiu? A gente vê o seguinte, aqui no Iguatu tinha uma escola, né, o Centro Educacional Rui Barbosa, que o Dr. Edson, de saudosa memória, ele fazia as viagens de 8ª série como prêmio para os meninos que concluíam 8ª série. E aí ele levava um ou outro professor para ajudá-lo até Salvador. Todo ano tinha aquela viagem a Salvador. Quem não fez essa viagem a Salvador? E eu comecei ensinando no Rui, em determinada época, depois que saí do Adel Barreto, aí fui para o Colégio São José, aí no Colégio São José fui chamado pelo professor Arlúcio para ir para o Rui Barbosa, substituí-lo como ele estava, naquela época de jurado, né, de que o professor
participar dos julgamentos e tal, teve que se ausentar e eu fiquei no lugar dele. E lá já fiquei no RUI. Bem, o que é que acontece? O Dr. Edson me chamou para uma viagem a Salvador, ajudá-lo. E eu gostei da ideia do turismo, conhecendo as viagens. Depois, estando no RUI como professor, ele fez aquelas viagens que ele fazia com os professores. Fizemos 3, 4 viagens pelo Nordeste e tal. Nesse meio, como a gente gosta de estar atuando, eu já me encaixei na comissão organizadora de definir roteiro, e aí foi a minha escola. Quando foi um determinado tempo, o Dr. Edson para de fazer viagens, 97 por aí. E eu tive a oportunidade ficou todo mundo assim, a ver navios. E eu tive a oportunidade de criar uma viagem. Fui a Maceió, juntei família, juntei amigos, alguns da Coels, na época, e formamos uma primeira viagem a Maceió. Gostei, fiz uma outra para Paulo Afonso. Paulo Afonso, com Xingó, ali o complexo hidrelétrico, com... Já é o turismo educacional, né? Muita gente foi para aprender. Eu lembro que foi muito eletricista, né? O pessoal que trabalhava. Foi conhecer lá como era. Fomos lá em Paulo Afonso, ver a hidrelétrica, fomos em Xingó, que é uma bem artesanal, a outra já bem mais informatizada. E aí deslanchou. Então são 27 anos fazendo excursões. E essa escola, você vai aprendendo, você começa fazendo as praias. Vamos fazendo as praias. Aí depois você começa a sentir a necessidade de se estender um pouco mais. Vamos sair do Nordeste. Depois que fui muitas vezes a Salvador, Natal, todo o Nordeste, o Piauí, ali com Luiz Correia, com Delta do Parnaíba. Bom, a gente rodou Lençóis Maranhenses, essas rotas mais comuns do Nordeste, né? Uhum. E aí começa a querer dar passada maior. Vamos a Gramado, vamos ao Rio, vamos a Curitiba, e você vai conhecendo o Brasil. Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, e aí começa aquela história. Vamos fazer uma internacional? Vamos. Fui à Europa. Então, uma marca minha, para conhecer, eu e a Nilda, minha esposa, é o seguinte: vou ter um novo roteiro? Vou. Pois vamos na frente. Vamos fazer o primeiro voo, depois a gente leva o pessoal, fazer o laboratório. Então, assim eu fiz, assim eu fui à Europa, com ela, para a gente, não é para conhecer, que não dá para conhecer numa viagem, para você sentir como é o passo a passo da viagem. E já ir criando o teu roteiro. Isso, e ver onde é que você vai levar para Fátima, levar para Roma, e assim a gente fez. Fomos a Fernando de Noronha uma primeira vez, e quando chega lá, Reg, uma coisa que é minha característica, eu conheço o público com o meu trabalho, são 27 anos. O perfil daquele pessoal. Você já tem um nicho definido. Pronto. Né? Esse grupo que viaja comigo desde esse tempo, trazendo mais pessoas, o que é que acontece? Eu sei mais ou menos o que é que a pessoa gosta. Ele gosta de serra, ele gosta de praia, ou ele gosta de frio. Então eu tenho. Quando eu cheguei em Fernando de Noronha, por exemplo, é um exemplo bem prático, eu percebi que o passeio que eles fazem lá não agradaria tanto como se eu fizesse diferente. Como é que eles fazem? Existe lá o passeio chamado Ilha Tour. O Ilha Tour é uma ilha, 7 quilômetros, e aí eles pegam num carro 4x4, aquelas Toyota, aqueles, né? Tracionado. O tracionado, um pessoal dentro, o pessoal em cima, cobertinho, e aí ele para na praia, desce todo mundo, sobe, para não sei o quê, desce todo mundo, então eles fazem uma rota de um dia todo. Mas é cansativo. Para um grupo mais idoso, sobe na Toyota, desce da Toyota, não sei o quê. Então, o que foi que eu fiz? Como eu sei que lá tem bugs para alugar, e tem guias, eu contratei um guia, e contratei os bugs. Os bugs lá são sem motorista, né? Você contrata e você dirige. Tem que ser habilitado, não pode beber normal. Como qualquer lugar. Então foi o que eu fiz. Eu levei 32 pessoas da primeira vez e separei já quem seriam os motoristas, tudo direitinho, separei os grupinhos e nós rodamos o dia todo para onde a gente queria ir, sem uma rota misturada com outro turista. Fizemos o nosso próprio passeio. Lá eles têm um passeio no mar, que eles chamam de mar de dentro, que é o passeio de barco. Mas só que é todo mundo, eu fretei um barco só para a gente. Então eu dei a minha marca, a minha característica, aquele passeio, e ficou muito agradável. No caso dos bugs, à noite é uma ilha, sim, mas é uma ilha, não é tudo pertinho. Do restaurante para a pousada, você tem que andar 1 quilômetro a pé. Com o bug, não, a gente ia de bug para todo canto. Vamos lá no porto, vamos não sei onde, vamos na Praia do Cachorro. Então você tinha transporte a toda hora. Então essa coisa de ir na frente
é um aprendizado. E aí sim eu fiz. Na Europa eu fiz, em todos os roteiros que são primeiros, como, por exemplo, eu citei Chapada Diamantina, agora em setembro eu vou na Chapada Diamantina, não conheço nada. Como é que eu vou levar um grupo se eu não conheço? Aí você já vai fazer esse laboratório, você vai na frente. Eu vou, chego lá, eu rodo o que é que tem, vejo qual é o hotel, onde é que eu quero ficar. Eu já tinha ido em Ouro Preto, né? Ali a parte histórica, mas eu não tinha visto com o olhar de quem vai levar grupo. Como eu tenho parentes lá em Belo Horizonte, vamos passar um final de semana em Belo Horizonte, aí a gente aproveita e vai dar um pulinho ali em Ouro Preto e a gente vê um melhor hotel, porque, Reg, é preciso. Vou dar outro exemplo, Campos do Jordão. Toda vida que eu fazia uma viagem que eu chamo de religiosa, o roteiro de Aparecida, eu fiz agora, cheguei domingo de lá, já minha 8ª, 9ª vez que vou, toda vida que eu fazia assim, Goiânia, aí ia para o Divino Pai Eterno, que é em Trindade, 15 quilômetros de Goiânia. Fazia lá, dormia, no outro dia ia para São Paulo, ia para Aparecida. Lá em Aparecida você faz geralmente ali aquele triângulozinho, Guaratinguetá, que é coladinho, você vê lá, você tem o Frei Galvão, né? A casa, o santuário e tudo mais. Aí você vai a Canção Nova, que é em Cachoeira Paulista, que é coladinho, sabe? Seria Iguatu, Jucás e Cariús, tudo pertinho? Pois bem, a gente faz os 3. Então eu faria Goiânia e São Paulo. Uma vez me deu a ideia de eu vou fazer Campos do Jordão, que é lá pertinho também. É frio, é no alto, 1.800 metros de altitude, é a cidade mais alta do Brasil, clima gostoso, então vamos fazer. E contratei um hotel pela internet. Achei a coisa mais linda. Mas fiquei com aquela cabeça preocupada. Meu Deus, eu não conheço o hotel. E eu não tenho uma pessoa para me dar uma referência. O que é que eu fiz? Eu fiz um bate e volta. Eu fui a São Paulo no sábado, voltei no domingo. Fui só conhecer o hotel. Conhecer o hotel. É uma forma de você... É um investimento. Não deu outra. Cheguei lá, já estava tudo certinho. Levei, na época, o dinheiro. O Pix não tinha ainda. Já levei o dinheiro de dar a entrada no bolso. Quando eu cheguei, a mulher me recebeu muito bem. Um café maravilhoso. Tomamos um café. Eu gostaria de conhecer os apartamentos. Reg, o hotel lindo demais. Quando eu abri o apartamento, mofo, que não tinha quem aguentasse. Aí eu disse, não ia dizer que era mofo, eu perguntei, esse cheiro estranho do carpete, né, que podia ser, porque lá é um lugar frio, é só nesse quarto? Eu disse, não, infelizmente todos os quartos tem, porque aqui chove e não sei o que, não sei o que. Eu disse, pois infelizmente a gente não vai poder, porque o meu pessoal vai ter dificuldade. Na verdade, ia ser um desastre. Ela entendeu, porque ela já esperava isso, e eu saí, contratei um guia local, e nós encontramos um hotel 4 estrelas espetacular. Lembra que eu falei no começo do Fidelizar? Até hoje eu fico nesse hotel, lá em Campos do Jordão. Maravilhoso, nunca tive uma reclamação, porque o hotel é muito bom. Então, se eu não tivesse ido, teria sido um desastre a viagem. É nessa questão quando tu fala do o aprendizado na tora, né? A fidelização que tu fala aí, eu percebo que ela se multiplica. Que você é fiel com os teus parceiros, né, para os teus fornecedores, mas gera que teu cliente também fica fiel, mas claro, porque ele é bem atendido, você já se preocupou, você conhece o teu cliente, então é um diferencial que você tem, né? E essa fidelização, ela vira uma network fantástica. Não tenha dúvida. E você indica para outras pessoas. Aí vem, se eu gostei e eu indico, voltando para a situação do Iguatu e do Centro-Sul, se alguém vem, gosta, indica também. Então, nesse caminho, a gente fez muitas viagens pelo Brasil e veio a necessidade de ir para a Europa. Então, já fizemos viagem começando em Portugal, já fizemos começando na Itália, já fizemos viagem começando na Inglaterra. Então, existe um circuito. O turismo, eu costumo dizer que o turismo é uma língua internacional. Você, aonde chegar em local turístico, você consegue entender e porque as pessoas estão preparadas. Entendido, né? O português, a língua portuguesa, na Europa, ela talvez seja a 8ª língua da Europa. Claro, tem o inglês, tem o espanhol, que é muito forte, porque a Espanha o espanhol é uma língua que dominou metade do mundo, né? Então, você tem ali o alemão, que tem uma moeda forte, que tem o idioma forte. Então, o cara que tem dinheiro, ele viaja mais, o idioma dele é mais conhecido. Então,
até chegar no português, então o italiano, que é um idioma forte, lá as pessoas comunicam muito, mas não é tanto com o português. Mesmo assim, aonde você chega, por ele ser tão parecido com o espanhol, você consegue, mesmo sem falar fluentemente, nem estou falando dos recursos que tem agora de tradutor, de internet, não estou falando de você se comunicar. E você consegue fazer o seu turismo internacional com qualidade. Tem as dificuldades? Tem, mas dá para fazer, porque o turismo, o cara lá está preparado para te acolher. O cara vai... o que é que eles fazem? Você chega num restaurante de um ponto turístico internacional, Roma, aí você está numa daqueles... Lá tem um cara que fala português, o dono já contrata pessoas com diversas nacionalidades, que é para poder, se chegar um turista, ele manda chamar o cara que vem te atender. Com a língua Hablas espanhol? Não. Do you speak English? Não. Aí você diz, não, português. Aí o cara, fulano, vem aqui atender esse rapaz. E aí a coisa anda. Então, ele fez o quê? Ele se preparou para receber um turista de onde vem o chinês. Aonde a gente para, os chineses dominam o turismo. É gente demais, meu irmão. Você diz assim, eu cheguei em Versalhes, na França, para conhecer o Castelo de Versalhes. E como uma das marcas nossas é horário. Horário é fundamental. Se você perde hora, você perde ponto turístico para conhecer. Então a gente sempre chega primeiro. Diz que boi lerdo bebe água suja. Então a gente chega primeiro para pegar água. Horário britânico. Não, tem que ser. Tem que ser, e o pessoal aprende. Assimila, acredita? Então a gente não sai atrasado, a gente não perde horário. Então chegamos cedo. Um pátio que dá 3 campos de futebol imenso lá, e não tinha ninguém, né, na fila. Já fomos chegando, tinha uma filazinha de 100 pessoas, não é nada. E aí a guia disse, não se preocupe, a cada 2 minutos vão chegar 100 chineses. Meu irmão, um absurdo. A fila, aquela fila que ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina, só sabe que a gente estava na frente. E lota. Então, eles se preparam também para receber os chineses, japoneses, né? Os asiáticos. Por quê? É o cara que tem dinheiro, é o cara que vai. Então nós vamos ter que nos preparar para receber esse pessoal. Seja de onde for, se é o cara que vem do sul, se nós não recebermos bem, esse cara não volta. Zilfran, agora vamos mudar de assunto, né? Está falando mais de turismo, da Ziltu. Mas eu quero saber agora do Zilfran radialista. Sempre foi a tua passagem do rádio... Passagem não, né? Que tu ainda está atuando. Mas sempre foi na linha esportiva ou tu fez algum outro tipo de programa no rádio? Assim, fechando o turismo, eu diria que é uma grande paixão. Turismo, ele me dá trabalho, mas ele me dá receita também. Porque é impossível você trabalhar o tanto que eu trabalho sem ter retorno. Não dá, né? Não é só paixão. Já o esporte é o contrário. Você tem muita despesa e pouco retorno financeiro. Até quem diga que você gasta muito mais do que o que retorna. Então, assim, como é que surgiu essa questão? Eu sempre gostei de esporte. E essa coisa da liderança, ela é nata. Então, quando eu entrei aqui para o esporte de Iguatu, eu fui para a Liga e comecei, e vi que não tinha divulgação nenhuma, já comecei a mandar notinhas para o rádio e tal, tinha os programas aqui de grande audiência, já mandava tudo organizado. Você fazia um trabalho diferenciado, e o cara começa a ver que você tem vamos dizer assim, tem uma noção, né? Já divulgava, depois liga, já começava a ligar, daí a pouco o Rildo, volta o Rildo, grande parceiro de vida, vamos fazer um programa de esporte? Bora fazer um programa de esporte, vamos. Fomos aqui a uma emissora, não deu certo, depois fomos a outra, Rádio Liberdade, com o doutor José Hilo, sentamos na calçada com ele, lá na casa dele, ele disse, liberado, pode fazer. E no outro dia a gente se organizou e há quase 30 anos atrás nós começamos o De Olho na Bola. Então comecei no esporte. E imagine que tinha um programa aqui em Iguatu, que tinha uma audiência expressiva, fechava, como a gente diz. E a gente começou pequenininho, devagarinho, e fomos trabalhando e fazendo muitas coisas, e durante 20 anos nós fizemos muitas coisas, principalmente organizar campeonatos. Por quê? Porque para trazer a audiência, a gente não tinha computador, olha, não tinha computador, ninguém tinha computador nessa época, mas a gente já tinha o
os computadores, aprendeu com a Enel, já tinha computadores, todo mundo tinha seu computadorzinho particular, mas nem todo mundo tinha celular, não tinha. Então, a gente fazia as regras, traçava as regras, a gente imprimia as regras, a gente imprimia os regulamentos, e com isso fazia o sorteio daquela Copa. E o cara que era o dono da Copa tinha que ouvir, porque era feito no ar. E o cara que ia jogar a Copa tinha que ouvir. Então a gente foi ganhando público, e o programa de Olho na Bola ainda hoje está no ar com o Rildo, e eu fiquei muitos anos. Quando completou 20 anos, veio aquela coisa, era faculdade, né? São as áreas que eu trabalhei. Eu tinha aula na faculdade, eu tinha Enel, eu tinha turismo, e eu tinha... Bom, enfim, e os eventos da COFEC e Aeroshow, né, que eu fui proprietário um tempo, e até 2, 3 anos atrás. Então, era muita coisa. E aí eu optei por sair do rádio. Por quê? Porque migrou para a imagem. Hoje, quase ninguém, em termos de futebol, de esporte, quer ouvir, ele quer ver. Então, nós criamos a Iguatv. Meu filho, Ian, formado em Ciências da Computação, e ele teve a iniciativa de dizer: pai, vamos filmar o jogo do Iguatu. Aí veio o Iguatu. Porque quando nós criamos o De Olho na Bola, foi para dar cobertura ao Iguatu, que era Associação Esportiva Iguatu, não, Iguatu Futebol Clube. Era o outro Iguatu que veio, esteve no Campeonato Cearense e acabou. Aí agora, 14 anos atrás, nasceu a Associação Esportiva Iguatu. Eu já falo do Iguatu. Pois bem, e aí a gente continuou nessa pegada de fazer o esporte, mas só que agora filmando, né? E durante esse tempo, para responder sua pergunta, surgiu um convite para fazer um jornalismo na Rádio Liberdade, um programa direto da redação, fiz por mais de 10 anos, de manhã. Ainda naquela coisa, a internet veio, a gente lia a matéria, que as pessoas não tinham acesso ainda pelo celular, nem todo mundo tinha seu smartphone. Então a gente lia a matéria do Diário do Nordeste, que saía mais tarde. Chegava aqui o jornal impresso, por volta de 8, 9 horas, mas a gente lia cedinho, de 6 a 6h30, 6h30 a 7. Antecipava as notícias. Antecipava as notícias. Então, isso teve muita audiência. Só que também, com a internet, hoje o cara não... Aí eu disse: não, já está na hora de migrar. E a imagem? Nós começamos a cobrir o Iguatu. Eu posso dizer que ao lado do o Bel Paulino, acho que é Nova, agora ele está na Nova, e na TV Centro-Sul, nós somos os narradores que mais narraram jogos de Iguatu. Mas desde a sua história. E aí, um dia, eu disse: Rian dizia: vamos fazer com imagem? Pai? Vamos. Então nós começamos com o celularzinho mostrando, como toda web TV nasce, e foi um boom. Esse jogo, eu acho que foi em Horizonte, depois teve um jogo do Icasa, isso logo quando o Iguatu estava emergindo, estava surgindo, e aí, meu irmão, veio a questão do ver o jogo. Aí nasceu a Iguatv, a gente começou a se organizar com a equipe da Rádio Liberdade, com o Suquita, com o Dejaci, o Rildo, o Rian, o Luciano, e bom, não vou citar tantos nomes porque eu vou esquecer alguém. Enfim, nós criamos uma TV que transmite eventos. Rapaz, isso foi um estouro. E começamos a transmitir tantas Copas. É tanto que depois da nossa surgiram muitas. Tem outras grandes aqui na cidade, tem Vazelec já tem, Icó já tem, Mombaça já tem. Todo mundo está tendo sua web TV porque precisa mostrar os eventos. E eu migrei, fiz o caminho do cara que fazia as reportagens de campo, ao cara que precisou de narrar, a narrar. Eu tenho uma alegria grande de já ter narrado muitos momentos importantes do Iguatu. Momentos de acesso, momentos de título e Copas onde você imaginar que a gente já esteve, nas cidades vizinhas, narrando Copas, narrando jogos. Como eu estava ali falando antes da gente começar a gravar, né, assim, eu fiquei muito emocionado naquele jogo de Iguatu e Santos. E triste por não ter torcida, mas você estava lá, você narrou, né, esse jogo lá. Tive esse prazer de conhecer a Vila Belmiro, né? A Vila Belmiro. Assim, quando o Iguatu foi crescendo, nós tivemos que crescer também. Nós somos imprensa. Para você entender, a primeira coisa que eu fiz, qualificar o meu pessoal. Nós temos uma equipe de colaboradores. De novo, falando em treinamento. Treinamento.
peguei essa galera e procurei a instituição chamada APCDEC, Associação dos Profissionais da Crônica Esportiva, Ceará, né, do estado do Ceará, e me informei, como é que eu faço para que esse cara seja legalizado? O senhor tem que fazer um treinamento, participar de um curso e ser aprovado. Então vamos, pagamos o curso, em torno de R$ 1.200 para cada um, todo mundo se cotizou, todo mundo parcelou e fizemos. Então, nós somos 12 já qualificados. Fizemos o curso no Sindicato dos Radialistas, fomos aprovados e recebemos a nossa carteirinha no Ministério do Trabalho, inscrito todo mundo credenciadozinho. Está habilitado. Habilitado. E aí fizemos a inscrição na parte da imprensa que é voltada ao esporte, que é a APCDEC, que é quem comanda a crônica esportiva, que senão eu não poderia entrar no estádio. Eu não teria o direito, Reg, eu não posso, como um amador qualquer, chegar no estádio e narrar um jogo. Não, você tem que ser profissional, ter uma instituição como a Iguatv, você tem o Rádio Liberdade, o Mais FM, sei lá, qualquer um. Você tem que ter uma TV credenciada e se credenciar na CBF. Então, o que é que acontece? Fizemos isso aí, temos uma equipe e quando é jogo do Iguatu, porque o Iguatu, você falou no Santos, sim, mas como é que eu entro no estádio? Eu não posso chegar lá, eu sou de Iguatu. Não, não é assim. Então a gente treinou todo mundo e se qualificou. Quando chegou o Iguatu a participar do Cearense com a nossa transmissão, a gente tem que ir na federação e botar os nomes de quem vai trabalhar. Credencia aí o fulano, o técnico, o câmera e tal. E aí vem a liberação no dia do jogo. Quando chega no dia do jogo, você vê o pessoal trabalhando de colete, aquele colete da federação. TV, rádio, foto, não sei o quê. Mas você vai lá antes, entrega a sua carteira, recebe um colete e faz a troca de volta. E aí a gente se qualificou. Aí o Iguatu ganha a vaga na Copa do Brasil. E pega o Santos. Meu Deus, como fazer? Reg, imagina, os caras que cobriam jogos aqui de bairro, está cobrindo Copa do Brasil, porque teve um momento antes, o Iguatu pegou o América de Natal. Você sabe da história do América de Natal? O Iguatu se classificou para pegar o América de Natal. E veio o mundo todo cobrir esse jogo do América de Natal, que é um time grande, um dos grandes do Nordeste. Mas o Iguatu é um time pequeno, será que ganha? Aí vamos para o jogo. Nesse dia, caiu um dilúvio. No segundo tempo, meu irmão, um dilúvio. A gente tinha tido a iniciativa de, na nossa cabine, colocar um caixão para o nosso câmera ficar digamos assim, como o estádio não está preparado, foi feito há muitos anos, não estava preparado para a TV, ele tem cabine de rádio, ele não tem cabine de TV. Ele não tem uma sala para os câmeras ficar. Não tem. Então, o que é que eu criei? Eu fui lá, juntamente com a Ayrton Mello e outros colaboradores, fizemos um caixão de 60 centímetros de altura, botamos na porta. Aí o câmera fica em cima. Criamos um batente para a nossa câmera. O que é que aconteceu? A chuva veio. A chuva veio, os caras que estavam em cima da laje perderam equipamentos, queimaram equipamentos. E nós, que estávamos num patamar mais alto, só nós, de todas as TVs presentes, tivemos o gol de classificação do Iguatu, que é aquele famoso gol do Thalisson Calcinha, que chutou e o goleiro parou e a bola cobriu e entrou, e nosso gol rodou o mundo. Tudo que você via lá estava marcado igual a TV, no Sport TV, em Fortaleza, teve aquele lance da narração empolgada do Thiago. Foi uma festa. Mas por quê? Porque nós estávamos habilitados, todo mundo preparadinho. E veio o jogo do Santos, Iguatu pegou o Santos. E aí nós fomos aos amigos, conseguimos as passagens e tivemos o prazer de cobrir esse jogo. Um momento, assim, cereja de bolo, né, da nossa trajetória. Fomos a Santos, muito bem recebidos, acolhidos, não tinha público. Mas nós fizemos. E o Iguatu perdeu por 3-0. Mas não foi humilhado. Foi, sim, muito valorizado, porque eu acho que foi o doutor Gabriel Uchoa que teve a iniciativa de fazer uma carta de agradecimento ao Santos, dizendo que não é só futebol. É muito bom a acolhida que teve, a estar ali, porque muitos de nós somos apaixonados pelo Santos e tivemos essa honra de estar lá. Então essa carta repercutiu muito e foi impressa e ficou no museu, porque foi uma carta de gratidão de um time que perdeu, mas perdeu para o gigante.
E aí ficou essa marca. Zilfran, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta para você hoje umas 4 vezes, né? Como é que você vê hoje a situação do nosso querido Iguatu, o time de Iguatu? Não? Reg, é importante que o ouvinte saiba a história desse Iguatu. O Iguatu que morreu, que é o Iguatu Futebol Clube, esse time ele se classificou. A Gilberto Oliveira de Alcântara fez um trabalho fantástico quando o Iguatu estava na zona de rebaixamento e conseguiu, a duras penas, com algumas ajudas, ele considera muito a ajuda que eu dei, mas tem outras pessoas, deixar o time na Série A. Só que no ano seguinte, o município não apoiou e o time parou e morreu. Aí passou uma lacuna, 15, sei lá quantos anos, e nasceu esse Iguatu. Reg, eu participei das reuniões de formação desse time. Eu me considero um fundador desse time. Decidindo a logomarca. Me lembro demais. Claudio esteve aqui e disse que o hino a letra dele, né? Foi assim. Isso veio depois, né? Mas aí, a cor da camisa era óbvio que teria que ser as cores de Iguatu, azul, vermelho e branco. Mas prevaleceu o azul, escolhemos o azul, né? A primeira camisa, todas aquelas decisões de formação que veio com o primeiro presidente, que foi o João Alencar, que foi um presidente que não viu o time jogar, porque o Paulo Helter, era o secretário da época, o Kekel, eles ajudaram a botar o time no papel, porque tem todo o trâmite. Depois que o time estava regularizado, aí veio uma outra gestão que fez o time jogar, porque teve que esperar o tempo, laudo de campo. Foi muito burocrático, mas o Iguatu nasceu. E esse Iguatu já nasceu organizado. E o grande mérito desse time, o grande mérito, eu digo porque eu vivo isso lá dentro, é a união dessa diretoria. Se você olhar os presidentes que passaram, eles formaram assim, rapaz, é um elo tão forte que já passou o Edinaldo, já passou o Francinaldo, o doutor Francinaldo Petrônio, já passou o Gabriel, e agora está o Antônio Filho, já passou o Lima, mas todo esse pessoal continua junto. Então não tem duas alas no Iguatu, uma ala que termina e outra que entra, não. É uma ala só, é um grupo só. O Bento... Isso é bom que dá continuidade, né? Pronto, esse é o problema. Essa é a virtude. Então sai um presidente, mas o grupo continua junto. Eles fazem um rodízio e cada um vai tendo sua vez. Até que chegaram nesse cara que eu acho que todos foram bons presidentes e todos tiveram o apoio dos prefeitos da gestão. Independente de quem era o prefeito, todos apoiaram. Mas nessa gestão do Bento, houve uma organização, uma estruturação, e depois do Bento, aí veio o Lima, que veio o Acesso, e agora veio o Antônio Filho. Você sabe aquele cara que tem uma estrela, que tudo dá certo? É o Antônio Filho. É um apaixonado. Eu vejo a hora ele morrer ali na beira do campo, sabe? Coração, de infartar. Ele é o cara que se doa, mas ele é uma diretoria, não é só o Antônio Filho. Então tá todo mundo junto. No dia que tiver um racha, uma banda para um lado, outra para outro, o Iguatu cai. O Iguatu se acaba, sucumbe. No dia que a gestão municipal disser assim, eu não apoio mais, porque os times do interior dependem da gestão municipal. Então esse Iguatu cresceu. Esse Iguatu foi campeão da Série C, aí andou na Série B um tempo, caiu, voltou, aí subiu para a Série A, caiu, voltou para a Série A. É assim, time de interior tem essas dificuldades. Nem sempre encaixa. Por quê? Porque não se tem um time só. Você forma um time e disputa o campeonato. No ano seguinte, você vai formar outro time, né? E para. Aí fica um tempo parado. Só que com o Antônio Filho, o Iguatu ganhou calendário. Lembra calendário? Nós falamos calendário. O que é calendário? É você ter competições para disputar. Ele disputa o Cearense nos 3 primeiros meses, aí entra no Brasil, na Copa do Brasil já entrou 2 vezes, aí entra no Campeonato Brasileiro, que vai até setembro, outubro, aí tem uma Fares Lopes, que é outra competição que vai até o final do ano, aí já vem o ano seguinte. Então, calendário dá continuidade. E aí o Iguatu teve a oportunidade de, nos últimos anos, ter um grande treinador que encaixa com a nossa cidade, que é o Austin Luiz,
E com isso o time foi crescendo, se organizando. Aí veio um diretor de esporte, veio... Tendo mais visibilidade. E aí vai entrando dinheiro, porque a competição ela te dá um retorno. Teve 2 Copas do Brasil em 2 anos seguidos, que uma deu 1 milhão e tanto, outra deu 750 mil. Isso dá caixa. Isso dá estrutura. E traz patrocinadores. Traz patrocinadores, que é um ponto forte também do Iguatu. Os patrocinadores são os mesmos todo ano, aquele pessoal que não falta. O comércio de Iguatu ajuda muito. Mérito de uma diretoria que tem pessoas influentes que vão lá buscar, né? Buscar. Vai quanto esse ano? Tanto. Às vezes mais, às vezes menos. Tem o Zeni, que é um patrocinador master, que acompanha junto com a prefeitura toda essa trajetória. Então, a coisa andou. E esse Iguatu começou a fazer história. Eu até separava um top 5, né? Top 5 do Iguatu. Os títulos, né? Do Floresta aqui, foi da Série B, foi um dos grandes momentos. Quando ele empatou com o Nova Russa, foi o primeiro título. Mas ganhar do Ferroviário Fares Lopes, o Ferroviário é um gigante do futebol cearense, mas ele ganhou e foi campeão. Empatou lá, ganhou aqui. Acho que... Não, bem, não é corte. Acho que perdeu lá e ganhou aqui e foi campeão nos pênaltis, uma coisa assim. Bem, tirar o Ceará, um gigante do campeonato cearense, foi outro grande feito. Aí começa a sair do estado. Aí ele vai e elimina o CSA. Cara, o CSA é uma história lindíssima. Ele foi lá e eliminou o CSA dentro do Rei Pelé. E nós da Iguatu TV, lá. Junto. Aí ele vai jogar com o ABC de Natal, que é outro gigante, campeão. O time foi 50 e tantas vezes campeão do estado. Não é fácil. Iguatu é uma da força intermediária aqui no estado. Mas ele foi lá e empatou. Perdeu nos pênaltis, mas empatou. Aí vem essa campanha agora, quando ele ganha. Sim, elimina o Santa Cruz aqui. Quem é o Santa Cruz? O Santa Cruz é um gigante, pode não estar bem, mas é um gigante. Aí o Iguatu elimina o Santa Cruz aqui dentro, ganha de 1-0, não tinha mais chance no brasileiro passado, mas tirou o Santa Cruz, que se ganha, se classifica. Então ele começa a fazer feitos que chamam a atenção. Elimina o América de Natal, outro gigante do Nordeste, eliminou aqui dentro, 1-0 Copa do Brasil. Aí começa a ter notoriedade. Bom, e vem o ano de 2024, que é um ano de ouro, né? Porque ele classifica no grupo da Série B, se classifica em segundo, Série D, perdão, se classifica em segundo e começa a ter confrontos com grandes times. Jacuipense foi lá, eliminou, empatou lá, ganhou aqui. O Juventude também teve aqui, né? O Juventude foi Copa do Brasil, a gente precisava vencer. Também. Teve aqui, só que ele não conseguiu ganhar. Ele perde um gol aos 47 do segundo tempo de cabeça e não consegue ganhar. Mas empatou. E o Juventude está aí, ganhou do Corinthians. Agora seguiu o caminho que seria a trajetória do Iguatu, né? Pois bem, ele vem, esse Iguatu que encanta, ele está ganhando, ele ganha da Jacuipense, elimina um grande da Bahia. Aí pega Manaus. E a gente lá, igual a TV lá, presente. Fui transmitido. Que calor absurdo, Reg. Eu assisti, você reclamando. Eu assisti você reclamando. Fumaça. A Amazônia está pegando fogo. Eu fiquei perplexo como é que Manaus é uma névoa, parece Gramado. O que Gramado tem de frio, lá tem de fumaça. Isso não está aí. Eu lhe assisti. Pronto. Tivemos lá e Iguatu empata em 2-2 e ganha aqui. Aí vai agora para decisão da vaga da Série C. E joga lá contra o time do Anápolis, empata e vem agora para o jogo deste sábado. Eu acho que esse jogo foi o jogo que se mais bebeu água. O jogo de Manaus. Então, esse Iguatu, ele enche os olhos. Ele tem uma trajetória muito bonita. Ele pode ser, por que não, campeão brasileiro. Você imaginou um time de Iguatu? Ele está entre os 8 melhores da Série D. Ele pode pegar um título que o Guarani de Sobral tem, que o Ferroviário tem. Por que não? Ele pode entrar para a história do futebol cearense como um dos maiores do estado. E aí, essa vaga, neste sábado, ela vai ser decidida num jogo onde o Iguatu vem de 12 vitórias em casa, precisa de mais uma. Pode ser. Por que não? Eu sei que quando você começou a seguir o Iguatu nos jogos, com a Iguatu TV, não tinha tanto patrocinador como tem hoje, porque eu fico assistindo e eu fico prestando atenção. Vendo quem é que está apoiando, né? O tanto de patrocínio que você tem hoje, mas que esse avanço foi junto com o time, junto também com a
as transmissões que você foi fazendo. Então, eu queria que você pode até citar o nome dos seus patrocinadores, não tem problema nenhum, só que deixar claro que isso também foi um acrescento com o avanço do time, das transmissões. Essa visibilidade também é bom para você, né? Em termos de empresário, em termos da TV crescer, né? Reg, é assim, a Iguá TV, ela não tem o cunho financeiro, ela não é, vamos dizer assim, uma empresa, não tem fins lucrativos, ela não é uma empresa para dar retorno financeiro. O retorno que ela dá é o prazer que a gente tem que fazer. E as pessoas que estão lá, todos têm o seu cachê quando trabalham. E esse cachê a gente tira exatamente desses patrocinadores. Quando eu chego para a empresa, eu digo, olha, vai ter um cara que vai ter um cachê. É o custo da transmissão. Qualquer pessoa que quiser uma transmissão da Iguá TV, entre em contato comigo e a gente vai lá. Porque hoje a internet está na palma da mão, né? Você tem internet em toda a comunidade. Então chega lá, monta seus equipamentos, tendo uma tomada com energia e um ponto de internet, você faz a transmissão. E eu preciso levar até lá. Então eu comprei um carro apropriado para esse tipo de trabalho. Eu montei a estrutura hoje nós temos 3 kits. O que seriam 3 kits? Seriam 3 TVs, 3 estruturas de transmissão. E quando precisa, a gente já chegou a fazer 4 transmissões simultâneas. Você imagina, uma TV do interior do estado do Ceará está ao mesmo tempo em Icó, em Iguatu, em Quixelô e em Jucás. E com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, com equipes distribuídas, de forma que você possa fazer um trabalho que deixe o promotor do evento contente e principalmente quem está assistindo. Né, que é o grande mérito da gente, é interagir com as pessoas. Eu estar lá em Manaus e você está dizendo aqui, estou lhe vendo, manda um abraço para não sei quem, que é para você sentir que... Eu costumo muito fazer correio assim, eu bato o print e mando para ele pelo WhatsApp. Isso valoriza. Cada pessoa que manda, já tivemos experiência da pessoa assim, manda um abraço para o meu filho, eu estou aqui em São Paulo, ele está jogando aí, a gente chama, bota o fone de ouvido, olha, sua mãe está lhe vendo. Então a gente faz esse elo. E já eu falo dos patrocinadores, eu queria só contar um exemplo. Dia 15 de setembro, a Iguá TV foi convidada, portanto, transmitir o futebol de Quixelô, que eu tenho uma vida que ajudo em organizações de competições do Quixelô. Agora o Quixelô está muito organizado, mas a gente ajuda transmitindo. A gente criou um laço familiar, um laço de amizade muito grande. Então, o que é que aconteceu? A gente manda as imagens dos que estão aqui para quem está em São Paulo. E agora, nós vamos fazer o inverso. Os de São Paulo vão fazer um jogo, 2 comunidades, o Internacional do Córrego, aqui de Quixelô, contra a Lagoa do Jatobá, também de Quixelô. Eles têm uma família muito grande em São Caetano. Digamos que é um núcleo de cearenses lá. Então eles fazem um racha anual. Disseram o quê? Vamos trazer a Iguá TV para São Paulo para mostrar aos do Ceará como é que a coisa aqui acontece. Então nós vamos lá. Transmitir o jogo deles para os parentes daqui ver, porque eles já estão acostumados a ver os daqui. Então a gente vai fazer o papel inverso. É essa a finalidade da TV, é aproximar as pessoas. E com esse trabalho, à medida que ele foi crescendo, os custos foram aumentando. Você imagina que eu transmitia só Iguatu. Então, para ir para ali, eu gasto uma merreca de combustível. Mas aí eu comecei a viajar o Ceará todinho. Fui chamado para Fortaleza, para Juazeiro, para Barbalha. Onde você imaginar, é Pedra Branca, tudo que você imagina. Essa cidade dizem que eu nem falo, que a gente está lá todo dia. Jucás, Cariú, Cedro, Quixelô, a Copiara, a gente está lá direto. Mas a gente começou a dar passos mais largos, maiores. E com isso, as despesas foram aumentando. E os patrocinadores foram vendo. Hoje, o Bento da Zeni, ele me deu um feedback maravilhoso. Ele esteve aqui com a gente, inclusive eu pedi para ele voltar, porque não deu para a gente falar de esporte, né? E ele tem uma história linda. Né? Ele já se comprometeu de voltar. Ele disse que faz esporte porque ele teve a oportunidade de pular o muro do Morenão para assistir um jogo, você sabe, ele vai contar, viu? Quando criança, ele não tinha acesso, ele pulou o muro para assistir um jogo. E hoje, ele promove o jogo para que as pessoas possam ir. Mas não deixa ninguém pular o muro, né? Isso é resenha. Então, vamos lá. Com a medida que as despesas foram aumentando, a gente foi precisando de novos parceiros. E os parceiros são tantos que a gente até vai pecar, porque não trouxe nada anotado aqui, e esqueci alguém. Mas cada um deles tem o seu valor, tem a sua importância e contribui. E assim a gente foi. Essa última viagem para Manaus, nós gastamos R$7.000. Na semana seguinte, 15 dias depois, a gente teve que ir para
Anápolis, Goiânia, gastamos 8 mil. E ninguém sabe, ainda tem mais 2 viagens ainda, se o Iguatu passar. Ele vai disputar uma semifinal, poderá disputar uma semifinal e poderá disputar uma final. São mais 2 viagens. Muita coisa sou eu que invisto, né? Eu sou o pai patrocinador, porque eu vejo ali uma família que quer fazer. Muitos vão, Reg, sem o cachê, porque quer fazer. Às vezes eu digo, olha, tem um jogo na comunidade tal, o cara não tem a verba, ele tá começando. Vamos apoiar? Vamos. A gente vai, porque a gente gosta de fazer. Né? Mas não deixa de ter retorno, né? Tem, não, o retorno é a visibilidade. E assim, como você acabou de falar, que faz o que gosta, o próprio retorno que você tem da satisfação, né? Não tem preço. Assim, eu lhe digo, eu fiquei com esse jogo do Iguatu e Santos na cabeça, porque eu não imaginava que a gente fosse lá, né? Que teria narração e que teria. Eu fiquei impressionado. Sabe uma coisa que aconteceu lá? Como eu lhe falei, a gente estava procurando Hildo aqui, e Hildo lá na narração do Você sabe o que aconteceu em Santos? Quem vai à Vila Belmiro, ele quer pisar no gramado que Pelé pisou. Claro, não é a mesma gramado, mas simbolicamente é o gramado do Rei Pelé. E aí, como eu sou o narrador, eu fico lá em cima na cabine. O Tiago e a Dávila, eles tiveram, e o Hildo, tiveram o privilégio de descer, passa nos bastidores e vão para o campo de jogo. E faz foto, e eu lá. Eu e o Rian fazendo a parte da técnica. E o câmera, eu acho que o câmera, Suquitinha. Então, estávamos lá em cima, não tive a oportunidade. Terminou o jogo, eles desmontam a parte de lá, a gente desmonta a parte de cá, já se começa a apagar as luzes, e a gente já vai sair para ir embora, né? Não tinha o que fazer, tem que sair. E aí eu, já no portão, precisei ir ao banheiro, né? Antes de sair, antes de passar o portão, eu perguntei ao segurança, como é que eu faço para ir aqui ao banheiro? Ele disse, o senhor entra nesse corredor, uma portinha do lado, o senhor vai passar na quadra de esportes e o senhor vai achar o banheiro. Reg, eu saí por um labirinto. Quando eu abri, estava numa quadra de esporte embaixo da arquibancada, onde Neymar já postou fotos lá, onde Neymar jogou. E tinha foto dele. Mas, cara, eu conhecia a quadrinha, tirei uma foto. Aí o banheiro estava aqui, só que o banheiro era do lado do campo. E o campo ainda estava aberto porque os caras estavam desmontando as placas. Foi a minha oportunidade. Não vou deixar. Esqueci o banheiro. Não vou perder essa. Aí fui lá, fiz a minha foto no gramado, tirei muito, e os caras esperando lá fora. Né? Aí eu matei a minha. Mas aí é o Zilfran torcedor. Não tem que ser. Mas o Zilfran da Iguatu TV, ele é um torcedor. Nós narramos o jogo do Iguatu torcendo Iguatu. Assim como, me permita a comparação, o Galvão Bueno narra o jogo do Brasil, narrava, né? Torcendo o Brasil. E os times que têm as próprias televisões, né? As próprias eles web, são a Flá TV, por exemplo. Normal. Apesar de que a Iguatu TV não é uma TV do Iguatu, a TV do Iguatu é a Azulão TV. A nossa Iguá foi uma homenagem à cidade de Iguatu. E aí a gente narra com a paixão que a gente tem pelo time, que a gente viu nascer e que a gente acompanhou todos os passos, todos os jogos, para onde, eu acho que a Iguatu TV nunca ficou de ir a jogo, porque ela vai presente, ela está lá, ela representa o torcedor, e o torcedor quer ver, porque assim, como é a nossa transmissão? É uma transmissão sem a imagem do campo, porque nós não temos os direitos de imagem do torcedor, e aí a gente faz o pré-jogo, 2 horas antes, mostrando tudo, enquanto pode. Quando começa o jogo, imagem de cabine, como o mundo todo faz. Imagem de cabine. Termina o jogo, mostramos os atletas e botamos os melhores momentos que é permitido. Fazemos a coisa legal, porque a lei permite. E isso é uma paixão, isso é uma coisa que nos motiva, que nos impulsiona. É por isso que eu digo que foi o jogo que você mais bebeu água, foi aquele lá do... E perder 2-0, tomando 2 gols em 12 minutos, você tendo pego... Sabe como foi a conexão? Daqui para Fortaleza, pegamos o avião para Campinas. Olha, nós fomos no Sudeste, para subir para o Norte, para chegar em Manaus 1 da tarde, para ir direto para o campo e já preparar as coisas, narrar um jogo de 5 horas da tarde e voltar de 1 da manhã. Então, tu imagina a correria que foi. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu acredito que foi muito legal essa conversa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Siga nossas redes sociais.
Estamos aí em todas as redes, a Rap está em todos os canais possíveis, né? E o podcast só está crescendo. Hoje foi muito bom com o Zilfran. Zilfran, aqui eu deixo o espaço para você deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente e encerrar da melhor forma que você achar aí. Eu só tenho que agradecer a você e a equipe, dizer que para a gente é uma satisfação. A gente tem um canal de comunicação, mas dificilmente eu tenho esse tempo no próprio canal para bater um papo tão agradável, né? Eu vou dividir aqui a fala em 2 momentos. Quanto ao turismo, agradecer demais ao pessoal que é apaixonado pelas YouTube. Eu estive conversando com um grande empresário de Iguatu e ele dizia que o nosso patrimônio é incalculável, porque o patrimônio maior da empresa é a sua clientela. E os clientes das YouTube, eles são apaixonados, eles fidelizam, eles que conduzem, ou que levam a viagem para as outras pessoas, eles que formam o grupo. Então isso é uma coisa que é inexplicável. Se lança uma viagem, eu lancei um cruzeiro agora, em praticamente 2, 3 dias, uma viagem cara, já lota, isso é muito bom. Então, para esse pessoal das YouTube, eu deixo o meu abraço, o meu agradecimento. As pessoas fazem a festa, tem o Arraiá das YouTube, tem o Carnaval das YouTube, o Bloco Amigos das YouTube, tudo feito por eles. E eu vou nessa carona porque eu gosto demais dessa coisa. Quando parte para o esporte, é uma paixão, é gratificante demais poder levar a emoção do que está acontecendo para quem quer assistir e levar da melhor maneira. Tem uma equipe fantástica de voluntários, eu não vou citar nome de nenhum, porque eu vou pecar, porque são pessoas que dão sangue, que saem todo dia, que precisa de meio-dia, chega meia-noite, para fazer, que se esforçam, para levar a melhor qualidade, que me cobram quando, olha, esse cabo não está bom, temos que trocar, essa imagem não está legal, temos que melhorar aqui. Então tem uma equipe muito boa, porque em qualquer empreendimento, a equipe tem que vestir a camisa. Não adianta, você pode ter o Pelé no seu time. Se a equipe não vestir a camisa, não vai para frente, você sabe disso. Sim. Então é uma equipe que veste a camisa, que é apaixonada, que defende, e para essa equipe da Iguatu TV, eu não meço distâncias, eu não meço a quantidade de recursos que invisto, porque se a gente está em todo canto, se a gente vai, se precisar, o que precisar, eu estou disponível porque eu faço o que eu gosto. Tem aquela frase, né? Quem faz o que gosta não precisa trabalhar, já faz o que gosta, né? Não trabalha dia nenhum, né? Não trabalha dia nenhum. Então a gente faz isso. Então, muito obrigado pelo espaço. Os canais aí, Iguatu TV Web, @Iguatu TV Web, @Zilfran Lima, @YouTube Discussões, estão à disposição. Quem quiser entrar em contato, nos procura. Vou deixar também o contato do telefone, que a gente tira qualquer dúvida, esclarece. E, mais uma vez, muito obrigado. Esse canal que você nos permite, esse espaço, você e sua equipe, me deixou muito feliz, porque, sabe, Reg, uma das moedas mais valiosas é o reconhecimento. Estar aqui é um reconhecimento do pouco que a gente fez. Tem um livro do Cortella que ele diz o seguinte, que é: qual é a sua obra? O que você está deixando de legado? Quando você não estiver mais aqui, o que é que vão dizer da sua passagem? Então, me esforço muito para não ir agora, mas no dia que tiver que ir, ter deixado uma história e um legado para ser lembrado. Muito obrigado, Franco. Pessoal, é isso aí, mais um episódio do nosso podcast e um forte abraço.